Bem, pessoal, falar um pouquinho de tontura, né, que é uma queixa muito frequente, muito comum. Em muitos vídeos eu faço aqui falando, né, sobre causas de tontura, né, quando você deve procurar uma emergência, quando você deve fazer logo um exame de imagem, qual exame deve fazer. Eu fiz esses vídeos curtos assim explicando sobre isso e hoje resolvi fazer um vídeo mais longo explicando cada detalhe da tontura, quando você se preocupa, quando você não se preocupa, qual exame faz, quais são os sinais de alerta. Vamos lá para vocês entenderem. Primeiro aspecto é que tontura é um sinal e um sintoma muito frequente, muito comum. Se você conversar, se você estiver ali acima dos 40 anos de idade, conversar com seus colegas, seus familiares, você vai ver que grande parte das pessoas teve uma vez na vida, ou um período da vida, a tontura. Tontura basicamente é o que? Uma alteração da percepção espacial, que dá aquela sensação, e às vezes é até difícil o paciente descrever, né? Alguns falam cabeça vazia, uma sensação como se fosse desequilibrar, fosse cair, uma sensação como se estivesse com a cabeça meio aérea, né? Então, são uma série de formas do paciente referir que está tonto, né? Claro que tem vários subtipos de tontura, né? Uma das mais clássicas, mais comuns que você conhece é a vertigem, né? Normalmente a vertigem ela tem aquela sensação rotacional, né? Característica clássica, né, da labirintite. Muito paciente que tem a labirintite, que é uma parte do ouvido que está inflamado, ele sente essa vertigem. Mas vamos lá para você entender. Agora que você entendeu mais ou menos o que é tontura, eu vou explicar a frequência dela, né? E como se diferencia alguns subtipos, né? Tontura é uma doença que quando você pega estudos populacionais, né, em especial a população da terceira idade, você encontra frequências altíssimas, de 20%. Lembrando, grande parte desses pacientes, eles procuram serviço de emergência e urgência por causa dessa tontura. A grande maioria, como ele está tendo AVC, está tendo alguma coisa mais grave, né? Vamos lá para vocês entenderem quais são esses sinais que a gente preocupa no caso da tontura. Em primeiro lugar, essa sensação de cabeça vazia, de que vai desequilibrar, como se fosse perder o controle do corpo, anda como se tivesse, alguns pacientes falam como se estivesse no espaço, ou como se meu pé tivesse muito pesado. Isso é muito frequente, muito comum. O que você vai perceber? Se o paciente tem a tontura associada a algum sinal neurológico focal, é um sinal de alerta que você deve procurar logo atendimento médico, né? Por exemplo, o paciente está com a tontura, com a fraqueza, desequilibrando, caindo, é um sinal de alerta para você preocupar. O paciente tem uma tontura com perda auditiva, especial perda auditiva progressiva, também é um sinal de alerta para você procurar ajuda, né? O paciente que está com a tontura com algum déficit focal, motor, sensitivo, também é um sinal de alerta para você procurar ajuda. O paciente que está com a tontura associada a alguma alteração confusional, né? O comportamento dele é alterado, né? Tá com alguma confusão mental, ele às vezes está falando nada com nada ou perdeu a consciência, é também um motivo. Por quê? Você consegue imaginar que a tontura tem várias causas, do ouvido, como eu falei com vocês, mas também tem no cérebro. Então, a região chamada pelo cerebelo, né, que tem alterações do cerebelo que o paciente refere basicamente com alteração do equilíbrio, mas algumas vezes com sinal focal associado. Os tumores cerebelares podem acontecer isso, AVC, AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Não é incomum você pegar pacientes que estão com esse quadro de tontura, acha que não é nada, quando você vai fazer a investigação, ele teve AVC, o isquêmico hemorrágico tem um tumor na fossa posterior e ele achava que aquilo era outra doença e não deu tanta relevância. Então, qualquer tipo de tontura com sinal de alerta, você deve sim procurar ajuda. Júlio, mas como esses casos graves, não. A gente gosta de falar sinal de alerta em doenças ou sinais e sintomas são muito frequentes. Então, muita gente vai ser tontura e não vai ser nada mais grave, que vai perder tempo de vida ou risco de morrer. Mas, se ele tem um sinal e sintoma tão comum, é frequente ele ter, algumas vezes, doença grave, ele não vai procurar emergência, não vai procurar médico, porque acha que aquilo é comum e todo mundo diz, eu também fico tonto. Não. É diferente. Existem tonturas com sinais de alerta que você deve procurar emergência. Existem casos de tontura que são crônicas e realmente vai ser um tratamento ambulatorial e você não vai ter risco de vida por causa disso, né? Quais são dessas causas ambulatoriais mais comuns? Sem dúvida nenhuma são a da otorrino. Porque nosso ouvido ele é muito sensível, ele é muito desenvolvido, a gente ser humano. E ele serve para várias funções, a audição, o equilíbrio, quando você movimenta a sua cabeça. Por isso que quando você roda, roda e para, se continua. É uma característica, é uma função que o ouvido faz, né? Ele tem um liquidozinho dentro dele, com os cristais que ele vai movimentando e avisa para o seu cérebro o que está acontecendo com o seu corpo, o que está acontecendo com o ambiente. A visão também manda muito aviso para essa parte do ouvido também. E no envelhecimento natural, vários desses receptores que estão lá no ouvido, eles vão envelhecendo e vão muitas vezes perdendo algumas características. Por isso que no idoso ele tem uma certa alteração do equilíbrio, no envelhecimento normal, por causa desse envelhecimento, desses sensores que estão lá dentro do ouvido, né? Por isso que é uma perda auditiva também, entre aspas, dentro do normal do envelhecimento, né? Claro que existem situações que tem doença,
Mas o envelhecimento normal, normalmente, tem uma perda auditiva. É frequente isso acontecer, né? Algumas características, né, de tom, de timbre, uma série de aspectos, né? Mas é totalmente diferente da tontura com esse sinal de alerta que eu falei para vocês, né? Além disso, quando tem uma alteração do equilíbrio, o médico vai pedir uma avaliação completa. Normalmente a audiometria, para ver a parte do ouvido, já que essa relação é tão junta. Ele vai pedir muitas vezes exame de imagem, normalmente a ressonância, ainda mais quando é exame eletivo. A tomografia serve muito para emergência, ver bem fratura, ver bem alteração, sangue, né, hemorragia, né? Mas a ressonância vê mais detalhe, o cérebro, para tumor, para AVC isquêmico, é melhor de você ver. E aí, a depender da causa, o tratamento vai ser diferente. Essas causas do ouvido, do envelhecimento, né, as labirintite não são simples de tratar. A gente dá remédio que melhora, desinflama um pouco, mas são tratamentos às vezes prolongados, crônicos. O paciente pena, sofre um pouquinho com isso, mas de modo geral a gente consegue controlar bem, né? Junto com esse fator, o fator relacionado a esses problemas do ouvido, né, você vai ter que procurar normalmente o otorrino. O otorrino é o melhor especialista para isso. Neuro também trata, também trata. E aí eu vou dizer para vocês, provavelmente uma coisa que você não sabe. Eu falei lá no início, agora eu vou repetir, muita causa psiquiátrica leva a tontura. Quando eu digo psiquiatra, é da saúde mental, do cérebro, né? Muito neuro trata, muito psiquiatra também trata. Em especial os transtornos de ansiedade e depressão. Tá aí uma queixa muito comum, chega no consultório da gente da neuro, o paciente achando que está com tumor, que está com AVC, está com alguma coisa séria, você faz a investigação, ressonância normal, quando vai ver, conversando com o paciente, você percebe, tá? Um claro quadro de transtorno de ansiedade, um claro quadro de transtorno de depressão. Por quê, Júlio? Tudo é no cérebro. Então a gente sabe, né? Tá como os critérios, tá como sinal e sintoma, muitas vezes associado vários problemas neurológicos no paciente que tem esses transtornos da saúde mental. Depressão e ansiedade são destaques. E aí você, Júlio, trata como? A gente vai tratar a ansiedade, tratar a depressão e normalmente a tontura melhora. Existem remédios específicos? Sim, tem remédios que ajudam mais e menos. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Eu vou fazer mais vídeo nesse modelo de vídeo longo, explicando detalhe de doença, especial as doenças mais frequentes, ou sinais e sintomas mais frequentes aqui para você, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.